Vamos agora orar. Vamos orar por você, por sua família, também por essa reunião, para que Deus fale conosco mais uma vez essa noite. E se você possui um pedido de oração, durante a oração mesmo, você pode em pensamento colocar esse pedido nas mãos de Deus. Vamos então curvar a cabeça, fechar os olhos e orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, queremos exaltar o Teu nome, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o soberano, onipotente, onipresente e onisciente. Queremos Te louvar, Senhor, porque através da Tua graça, permitistes que nós reuníssemos-nos aqui essa noite. E aqui estamos louvando o Teu nome e nos preparando para ouvir a Tua palavra. Fala conosco essa noite, alimenta-nos espiritualmente, ajuda-nos para que cada um tenha paz e esperança, e que as mensagens da Tua palavra, as verdades da Tua palavra, venham produzir em nós uma mudança total de vida. Aqueles que estão aqui passando por momentos difíceis, passando por alguma situação mais desafiadora, mais complicada, que essa noite a Tua palavra traga um bálsamo, traga a resposta, o direcionamento e a força necessária para continuar lutando e vencendo. Nas Tuas mãos entregamos a nossa vida, entregamos os internautas e entregamos também a pregação da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Podem sentar. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos e que a paz do Senhor esteja conosco. Amém? Também quero desejar um feliz sábado. Vocês sabem que a partir do pôr do sol da sexta-feira, já termina a sexta-feira, termina a semana e começa então o sábado. Portanto, nós já estamos nas horas do sábado e por isso a gente deseja feliz sábado. Não sei se já foi feito isso aqui, foi feito? Já foi feito aqui, um feliz sábado então mais uma vez para todos. O tema de hoje é um tema importantíssimo e eu gostaria que você ouvisse essa mensagem com o seu coração e não apenas com os seus ouvidos, com o coração. Você que está aqui e você que acompanha a gente pela internet. Vamos abrir a Bíblia em Zacarias, capítulo 3. Livro do profeta Zacarias. Esse é um livro muito interessante. É um livro pequeno, é o penúltimo do Velho Testamento, fica bem pertinho de Mateus. Se você que está tentando achar Zacarias aí, você pode abrir a Bíblia entre o Velho e o Novo Testamento, no meio, né? Entre o Velho e o Novo. Aí você volta um pouquinho para a esquerda, tem Malaquias e Zacarias. É fácil de achar. Zacarias capítulo 3. Vamos ler 5 versículos, do 1º até o 5º. Estão prontos? Estamos. Vamos ler. A palavra de Deus diz: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor
estava ali, até aqui. Queridos irmãos, queridos internautas, aqui está um capítulo que bem poderia ser o resumo da Bíblia. Se nós desejássemos resumir a Bíblia toda em um só capítulo, esse seria o capítulo. O livro de Zacarias é um livro apocalíptico que contém visões e profecias. Mas o livro de Zacarias é também um livro evangélico, é um evangelho. Esse livro trata da graça, do perdão, da fé, da reconciliação, mas também trata do cativeiro babilônico e também menciona algo relacionado ao futuro. O nome Zacarias, o nome do livro, o nome do profeta Zacarias, significa o Senhor lembra. E esse livro foi escrito entre os anos 520 a 470 antes de Cristo. Dentro desse período, não se sabe com precisão a data em que ele foi escrito, o ano em que ele foi escrito. Mas o que chama a nossa atenção é o significado do nome Zacarias. Significa o Senhor lembra. Somente o nome já seria suficiente para um sermão, porque Zacarias significa o Senhor lembra. O Senhor lembra de quem? Lembra de nós. Algumas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Algumas pessoas acham que Deus se esqueceu delas. Existem homens e mulheres que pensam assim. Algumas pessoas acham que Deus está ocupado com tantas coisas lá em cima, que nem sequer sabe que você existe, que não sabe exatamente o que passa na sua vida. Eu quero dizer que Deus, Ele se lembra, Ele conhece cada um de nós, e Ele acompanha dia a dia, passo a passo, o que acontece na sua vida. Deus está interessado não somente nas pessoas adultas, Ele está interessado também nos jovens, nos adolescentes e até nas crianças. Nós, às vezes, pensamos que Deus é um Deus assim muito distante, é um ser tão poderoso, que Ele está no nível X, que eu não posso chegar até Ele. E eu me lembro quando eu era criança, eu sou de família católica, a origem da minha família, a base religiosa é católica, como é a base da maioria dos brasileiros. E a gente ouvia dizer o seguinte: olha, o Papa fala com Deus. A gente tinha aquela ideia de que o Papa falava com Deus, só ele falava com Deus. E a gente falava assim: oh, ele fala com Deus. Então a gente tinha aquela ideia de que só ele falava com Deus. Hoje a gente sabe que qualquer um de nós pode falar com Deus, que Deus está interessado em você. Eu me lembro que eu estava em Osasco. Osasco é uma cidade da grande São Paulo, e eu preguei na igreja de Osasco um sábado de manhã, e depois fui almoçar na casa do pastor daquela igreja. Enquanto a esposa dele estava preparando a mesa para o almoço, o filhinho dele veio para mim e falou assim: oi tio, tudo bom? Falei: tudo bom. Ah, eu assisto você na televisão, tio. Você é legal, hein? E o menino começou a falar comigo, 5, 6 anos. Aí eu falei: muito obrigado, você também é legal e tal. E começamos a bater papo. Ele falou: tio, você quer ver meus brinquedos? Eu falei: quero, eu vou buscar. Aí ele correu no quarto para buscar. E demorou. Quando ele voltou com um monte de brinquedos, mas com a cara totalmente triste, o semblante totalmente triste. E ele me colocou os brinquedos assim, e eu falei: por que você está triste? Ah, porque o meu melhor brinquedo, o meu melhor carrinho sumiu, eu não achei. Mas que carrinho é esse? Ah, é um carrinho vermelhinho assim, Hot Wheels. E esse que eu amo tanto, tio, sumiu, não achei. Por isso que ele estava triste. Aí eu falei: não fica triste não, daqui a pouco você vai achar. Não tio, não vou achar, sumiu. Eu falei: eu vou te ensinar um segredo. Vai lá no quarto, ajoelha, faça uma oração e peça para Deus mostrar onde está o seu carrinho, porque Deus sabe onde está o seu carrinho. Ele olhou assim para mim e falou: é? Ele falou: então eu estou indo lá. E correu para o quarto para orar.
Quando ele correu para o quarto para orar, eu pensei: e se ele não achar o carrinho? E imagina como nós somos. Nós adultos achamos que somos mais espertos e mais experientes que uma criança. E eu estava botando fé no coração do menino. E quando ele foi e confiou, eu duvidei. Eu pensei: e se ele não achar o carrinho? Veja como nós somos. E o garoto foi lá e fez a oração. Depois ele voltou e falou: tio, já orei, e agora? Imagina, o que você vai falar para um garoto desse? Eu falei assim: calma, vamos fazer o seguinte, você já orou? Então calma, vamos almoçar. E depois do almoço você vai lá que você vai achar o carrinho. E eu fiquei orando: Senhor, não me deixa aqui, né? Porque vai que ele não acha o carrinho. Ajuda lá, mostra o carrinho para ele. Eu fiquei apreensivo. Aí nós almoçamos, depois a gente bateu papo, eu esqueci do assunto. Conversamos outros assuntos e eu esqueci completamente. Aí passou um tempo, daqui a pouco esse garoto dá um grito e vem correndo e diz: tio, Jesus achou meu carrinho, está aqui, ó. E me mostrou o carrinho, todo feliz. Eu abracei e falei: vamos agradecer a Deus por isso. Talvez essa história não seja tão importante para você, porque o que é um carrinho para você? Talvez não seja nada, mas para aquele garoto, achar o carrinho era tão importante quanto assinar um contrato de trabalho de milhões. Para ele, achar o carrinho era tão importante quanto é para você recuperar o seu casamento. Para aquele garoto, achar o carrinho era tão importante quanto é para você, quem sabe, conseguir um emprego, ou quem sabe conseguir harmonia na sua casa, ou quem sabe conseguir paz no seu coração. É que nós achamos que somente as nossas coisas são importantes, mas cada pessoa no seu nível tem as suas necessidades e tem as suas importâncias. Deus, Ele está sim interessado nos adultos, mas também está interessado nas crianças. Deus, Ele acompanha passo a passo a sua vida e a minha vida. Ele conhece, Ele sabe, Ele lembra. Esse é o significado do nome Zacarias. O Senhor lembra. Ele não esquece de você. Amém? Agora, isso é só para ir falar um pouquinho do nome. Mas quando a gente começar agora a entender o capítulo 3, você vai ficar impressionado. Porque no capítulo 3 diz que Deus... Agora estamos entrando especificamente no capítulo 3. Diz que Deus mostrou uma visão, a quarta visão que Deus deu ao profeta Zacarias. Ele teve uma visão. E nessa visão, Zacarias viu o sumo sacerdote Josué. Entenda bem a história. Zacarias teve uma visão e viu o sumo sacerdote Josué. E esse sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor, diante de Deus. Só que aconteceu uma coisa muito estranha. Quando o sumo sacerdote Josué entrou na presença de Deus para interceder pelo povo, ao seu lado direito estava Satanás. Entenda bem isso, que se você entender isso aqui, já valeu, já podemos terminar o sermão. Olha só, Zacarias teve uma visão. Na visão ele viu o sumo sacerdote Josué. Josué estava diante de Deus nessa visão, fazendo o quê? Intercedendo em favor do povo, orando pelo povo, intercedendo pelo povo. Só que quando Josué estava na presença de Deus, intercedendo pelo povo, de repente aparece Satanás à sua mão direita, do seu lado direito. Você sabe o que significa estar à direita? Você sabe o que significa estar à mão direita de alguém? Na Bíblia, estar à mão direita significa intercessão, significa apoio, ajuda, mediação. Significa que esse que está à sua mão direita é alguém que está para lhe apoiar, para lhe ajudar, para lhe abençoar. É como um advogado de defesa, ok? Essa é a expressão que a Bíblia mostra, a Bíblia usa para mostrar quando alguém está à direita. Inclusive a Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, intercedendo por nós. E a Bíblia diz que quando Jesus voltar, a humanidade vai estar dividida em dois grupos: o grupo da esquerda e o grupo da direita. Os da direita serão salvos. Então essa expressão, estar à direita, mão direita,
é positiva na Bíblia. Mas nesse caso aparece um elemento estranho. O elemento estranho é que quando o sumo sacerdote Josué entra para a intercessão, na presença de Deus, o diabo vem à mão direita. Uai, como diz o mineiro. Como é que o Satanás vem à mão direita, rapaz? Na hora da intercessão, é o lugar de Jesus ali, não do diabo. Isso mostra para nós que na vida cristã existe um grande conflito. E todas as vezes que um pecador como você e eu entramos na presença de Deus em oração, o diabo sempre tentará mostrar que você não é digno, que você não pode, que você está sujo, que você está suja, que você pecou, que você fez aquilo que não deveria fazer, que você não pode estar ali, que você não é de Jesus, você é dele. Ou seja, todas as vezes que um pecador vai a Jesus, o diabo vai tentar de alguma maneira mostrar o outro lado e dizer o seguinte: você não é digno de estar aqui. Se você prestou atenção na leitura, você viu que o sumo sacerdote Josué, quando foi à presença de Deus, como estava a roupa dele? Lembrou da leitura que a gente fez? As suas vestes estavam sujas. Por quê? Porque o sumo sacerdote, quando ia à presença de Deus, ele ia levando todas as culpas, pecados e problemas do povo, levando a Deus, pedindo a Deus que perdoe o povo, que perdoasse o povo. E ele levava também os seus próprios pecados, para pedir a Deus a misericórdia em favor do povo. Era assim no antigo santuário, é assim na história da Bíblia. Então, quando uma pessoa vai a Deus orar por ela mesma, ou orar em favor de outra pessoa, de maneira intercessora, o inimigo sempre vai tentar dizer que você não pode, que você não consegue, que você não é digno, que você cometeu algum erro no passado e tal. E às vezes os pensamentos vêm e começam a perturbar a sua vida. Deixa eu dar alguns exemplos. Você lembra da história de Moisés? Moisés foi um servo de Deus e foi o maior líder do povo de Deus do Antigo Testamento. E Moisés foi aquele que Deus usou para tirar o povo da escravidão egípcia e conduziu o povo pelo deserto, o grande Moisés. Mas você sabe que quando Moisés morreu, imediatamente apareceu Satanás. Jesus estava ali, Deus estava ali, e apareceu o diabo. Quando Moisés morreu, sabe o que o diabo falou? Falou assim: ei Deus, Moisés é meu. Deus falou assim: não senhor, quem falou que Moisés é teu? Não, Moisés é meu. E por que Moisés é teu? Ah, porque lembra que ele matou um egípcio? Ele matou um egípcio, então ele é meu. Ele é assassino. Ah, e lembra também que ele feriu a rocha? Ele ficou indignado, com raiva e bateu na rocha? Então, ele é meu. Veja que aí o diabo aparece para tentar dizer: Moisés é meu. E o que é que Deus fez? Deus disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Moisés matou, Moisés feriu a rocha, Moisés fez realmente coisas erradas, mas Moisés se arrependeu e foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você lembra de Pedro? Segundo exemplo agora, Pedro, o grande apóstolo Pedro. São Pedro era um dos 12. E um dia Jesus falou assim: Pedro, vem cá, vem aqui Pedro, deixa eu falar um negócio com você. Aí o Pedro veio. Jesus falou assim: Pedro, você sabia que o diabo está cirandando você? Você sabia que o diabo me pediu para ele dominar sua vida? Mas Pedro, eu orei por você, eu intercedi por você, eu estou aqui para ajudar você. Então é isso. No caso desse capítulo 3, quando o sumo sacerdote Josué entra na presença de Deus, ele entra com as vestes sujas, ele entra levando todas as mazelas e pecados do povo, e quando ele entra para interceder por ele e pelo povo, o diabo aparece à mão direita, tentando tomar o lugar de Jesus, tentando dizer o seguinte: ó Josué, você não é digno de estar aqui, nem digno de ser sumo sacerdote, muito menos o povo. O povo estava na escravidão, no cativeiro babilônico, e lá eles foram contaminados, lá eles cometeram pecados, lá eles se rebelaram. Então você não pode interceder por esse povo. Olha a sua roupa, está suja, você não pode. Então o diabo entrou para acusar.
E às vezes, nós também passamos por uma experiência assim. Porque muitas vezes quando você entra em intimidade com Deus, em oração, às vezes os seus pensamentos podem vir, e você pode pensar o seguinte: acho que eu nunca vou conseguir, acho que nunca vai dar certo, acho que eu nunca vou vencer. Porque veja, eu venho sempre aqui na presença de Deus, e eu já caí nesse pecado tantas vezes, eu já fiz isso tantas vezes, e eu estou aqui de novo. Então você chega uma hora que você mesmo não se perdoa, chega uma hora que você mesmo diz assim: gente, Deus, eu estou com vergonha do Senhor, entendeu? Estou com vergonha, porque ontem mesmo eu estava aqui pedindo perdão, e agora eu estou aqui de novo. E às vezes essa vergonha e esse sentimento de impotência, de incapacidade, pode ser um fator inibidor para que você não ore mais, para que você não leia mais a Bíblia, para que você não frequente mais a igreja. Quantas e quantas pessoas, por causa desse tipo de acanhamento e de impotência espiritual, abandonam a fé, abandonam a igreja, não quer ver mais os irmãos, não quer ver mais o povo daqui, não quer mais saber de orar a Deus e tal, porque diz assim: eu não sou digno. Uma vez, eu estava fazendo uma pregação parecida com essa, em São Paulo, e eu fiz um apelo, convidei as pessoas para aceitarem Jesus e para virem à frente, e todo mundo aceitou, todos se levantaram, e eu disse: agora quem quer entregar a vida para Jesus, vem aqui à frente. E uma multidão veio, e ficou um homem, somente um ficou em pé, lá no banco, no meio da igreja, ficou em pé sozinho, de braços cruzados assim, olhando para a minha cara. E eu percebi que só ficou ele. Então eu falei: ô irmão, venha também à frente, venha. Ele falou: não, pastor, não vou não. Eu falei: venha, meu amigo, pode vir aqui, não tem problema. Não, pastor, eu não sou digno de ir aí à frente. Eu já aceitei, mas eu aceitei aqui mesmo onde eu estou. Eu não vou aí não, pastor, eu não sou digno de subir aí nesse lugar aí que você está. Eu falei: ah, é mesmo, rapaz? Por que você não é digno de vir aqui? Eu falei: ah, pastor, você não conhece minha vida, eu sou tão pecador e sou tão mau que eu não tenho coragem de pisar aí. Ó, sabe o que eu fiz? Falei: sabe que o senhor está certo? O senhor não é digno, essas pessoas que estão aqui também não são dignas, e eu também não sou digno. Então eu vou descer e vou terminar o sermão aí do seu lado. Fui lá perto dele. Diz para mim: tem alguém que é digno aqui? Tem alguém aqui que pode dizer assim: eu sou digno? Não, aqui não tem ninguém digno. Nem aqui, nem na internet, em casa. Não há nenhum lugar desse planeta uma pessoa que seja digna. Só tem um que é digno, só um que é digno. E a Bíblia diz em Apocalipse: digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o único digno. Fora ele, nós não somos. E quem não tem pecado, atire a primeira pedra. A Bíblia diz que o sumo sacerdote Josué foi à presença de Deus mesmo com as vestes sujas. Essa é uma lição para mim e para você. Não espere se limpar para ir à presença de Deus. Não espere resolver os seus problemas para você ir a Deus. Venha a Deus do jeito que você está. Busque a Deus do jeito que você é. Não espere assim: irmão, primeiro eu vou resolver minha vida, vou resolver meus problemas todos, depois eu vou para a igreja, depois eu aceito Jesus, depois eu me batizo e tal. Não, não pense assim. Venha a Jesus do jeito que você estiver. Ah, pastor, mas eu fumo. Venha fumando. Ah, mas eu bebo. Venha mesmo bebendo. Ah, mas eu uso drogas. Venha usando drogas. Mas eu minto muito, pastor, você não sabe, eu minto demais. Venha mesmo sendo uma pessoa que tem a fraqueza da mentira. Pastor, mas eu estou traindo a minha mulher. Venha a Jesus assim mesmo. Pastor, mas eu lá no trabalho eu fiz isso. Venha assim mesmo. Mas eu pratiquei um aborto. Mas venha assim mesmo. Pastor, mas eu não creio. Venha sem crer. Mas eu não tenho fé. Venha sem fé. Mas eu tenho dificuldade. Venha assim mesmo. Mas tem um negócio que me perturba. Venha com esse negócio que te perturba. Jesus falou, sabe o quê? Jesus falou assim: venha a mim todos os que estáis o quê? Perfeitos? Perfeitos? Não, não. Vinde a mim todos os que estáis o quê? Cansados, que mais? Sobrecarregados, que mais? É que tem versões diferentes. Venha a mim você que está cansado, sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Não é maravilhoso isso?
Jesus está dizendo assim: vem a mim como você é. Nós devemos ir a Jesus assim, com as vestes sujas mesmo, do jeito que nós somos. Jesus vai receber você, vai abraçar você, vai aceitar você. E aí Jesus vai mudar seu coração. E depois ele vai falar assim: agora vai e não peques mais. Ou seja, agora você vai viver uma vida de obediência aos meus mandamentos. Mas você pode vir a mim e deve vir a mim do jeito que você está. É o que o capítulo 3 está nos mostrando. A Bíblia diz, nesse capítulo 3, que Deus, quando o sumo sacerdote Josué estava na presença de Deus, e o diabo apareceu, diz a Bíblia que Deus olhou para o diabo e diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás. Atenção, sabe o único que pode repreender o inimigo? É Deus. Sabe quem pode vencer o mal? É Deus. Você e eu não podemos por nós mesmos vencer o mal, porque nós somos maus, porque nós temos a natureza pecaminosa, porque nós somos fracos. Então somente Deus pode vencer por você. Por isso que ele fala: vem a mim do jeito que você se encontra. Eu é que vou resolver o seu problema, eu é que vou vencer por você. Você tem que vir a mim do jeito que você se encontra. É o que acontece aqui no capítulo 3. Eu chamo a sua atenção agora para o capítulo 3 e o versículo 3 e 4. Zacarias capítulo 3, versos 3 e 4. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Agora vem o verso 4. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito que passe diante de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. Incrível isso. Nos versos anteriores apareceu uma frase, a seguinte frase: este é um tição tirado do fogo. Você sabe o que é um tição? Conhece? Eu acho que a maioria conhece o que é um tição. Um tição tirado do fogo. Imagine uma fogueira com várias madeiras, e ali está pegando fogo, é uma fogueira. Aí você tira uma daquelas madeiras. Quando você tira aquela madeira, aquela ponta ainda está pegando fogo. Daqui a pouco o fogo apaga e fica aquela parte queimada. Então aquilo ali pode ser chamado de tição tirado do fogo. Quando Jesus intercedeu por Josué e pelo povo, Jesus disse assim para Satanás: esse aí é um tição tirado do fogo. Ou seja, fui eu quem livrei o meu povo do cativeiro babilônico. Fui eu que tirei o meu povo do fogo da tentação, do fogo da aflição, do fogo do cativeiro, do fogo dos problemas. Esse é meu filho, mesmo tendo uma parte queimada, mesmo tendo uma ponta queimada, é um tição que eu tirei do fogo. Muitas vezes, quando a gente sai do mundo de pecados e vem para Jesus, a gente vem muitas vezes com as sequelas do pecado, com aquilo que a gente viveu lá fora. Jesus diz assim: esse é um tição tirado do fogo. Ou seja, ele queimou uma parte da vida nas tentações, nas aflições, no cativeiro, na tribulação, mas ele é meu. Foi um tição que eu tirei do fogo da aflição. Você sabe, você imagina como vai ser o céu? O céu vai ser tão maravilhoso, porque as pessoas que entrarão no céu, todas elas foram como um tição tirado do fogo. Veja a vida de Davi. Quem era Davi? Davi foi um homem 100%? Não. Davi cobiçou? Cobiçou. Adulterou? Adulterou. Mentiu? Sim, mentiu. Matou? Matou. Casou com a mulher do outro? Casou com a mulher do outro. Tudo de errado ele fez. E eu pergunto: Davi vai estar no céu ou não vai?
é um tição tirado do fogo. Se você ler o Salmo 51, vai ver a oração que ele fez de arrependimento. Quer ver outra? Vou te dar um outro exemplo. E Salomão? Também é um tição tirado do fogo. Veja a vida de Salomão. Quantas coisas erradas fez Salomão. Ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. Dá 1000. É muito. É um tição tirado do fogo. E o que dizer do apóstolo Pedro? Negou Jesus? Negou. Mentiu. Ok? E eu pergunto, e Pedro, vai estar no céu ou não vai? Vai. É um tição tirado do fogo ou não é? Sim, é. E a mulher samaritana? Teve 5 maridos, e o que tinha naquele momento não era marido dela. Olha a situação dessa mulher. E a outra lá que foi apanhada em adultério, que foi arrastada pelos cabelos e jogada aos pés de Jesus. Uma prostituta, rapaz. Essa mulher também vai estar no céu. E você pode olhar a vida dos homens e mulheres da Bíblia. Todos eles foram tição tirado do fogo. Agora olha para a sua vida e analisa o que você já fez desde que nasceu até hoje. Veja os seus momentos de lutas espirituais. Veja os momentos de crises espirituais. Veja os momentos em que você foi tentado, em que você andou na beiradinha, bem na beiradinha do precipício. Quem sabe um pé lá e um pé aqui. E hoje você está aqui na igreja. Eu queria que você entendesse que a igreja não é um lugar para pessoas santas. A igreja é um lugar para pecadores. A igreja não é um lugar para pessoas perfeitas. A igreja é um lugar para pessoas com vestes sujas, que vêm com as vestes sujas. Você lembra o que Paulo disse? Paulo disse assim, de todos os pecadores eu sou o quê? O principal. Você acha que Paulo estava mentindo? Você acha que Paulo estava sendo demagogo? Claro que não. É que o detalhe é o seguinte, quanto mais perto de Jesus você chega, mais você vê a sujeira das vestes. Quanto mais perto da luz você vai, mais você se enxerga. A pessoa que se acha é porque está nas trevas. Nas trevas a pessoa não se enxerga, não vê os defeitos dela, não vê os pecados dela, porque está na escuridão. Se você se aproximar da luz, e mais da luz, e mais da luz, e mais da luz, e mais, você vai ver coisas que você não via antes. E quando você começa a ver os detalhes do seu paletó, da sua gravata, do seu vestido, da sua roupa, da sua pele, dos seus olhos, do seu cérebro, da sua consciência, você está chegando perto de Deus, perto de Deus, perto de Deus, e Deus vai iluminando a sua cabeça, e você fala assim, gente, como eu sou pecador. E o outro de fora olha para você e fala assim, mas você é muito santo para meu gosto. As pessoas falam assim, você é muito santo, não sai da igreja, não larga essa Bíblia, não para de cantar hino. As pessoas acham que você é santo, mas você não se acha santo. Porque você está mais perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você chegar, mais você vai sentir necessidade de Deus, porque Deus vai te revelando quem você é de verdade, até o ponto que você vai dizer como Paulo, já estou crucificado com Cristo, e já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Amém, irmãos?